Olá, hoje é 11 de abril de 2026. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a discussão das delações premiadas que volta com tudo no Supremo. Depois, a gente vê a proposta no Senado que pode acabar com a aposentadoria compulsória como punição para juízes. E por último, vamos entender o forte crescimento na venda de carros novos no país. Podcast Radar FGV. Bom, vamos começar então falando do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está para retomar uma discussão fundamental sobre as regras da delação premiada. E o que for decidido por lá pode ter um impacto direto em grandes investigações pelo país. Pois é, o tema voltou à pauta porque o ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento uma ação que, olha só, estava parada desde 2021. E isso acontece num momento bem importante, porque o assunto está quente de novo, com investigações de grande repercussão, como a que envolve o caso do Banco Master. Mas afinal, o que está em jogo com essa discussão? Basicamente, a gente está falando de buscar mais clareza, sabe? Ter regras mais definidas, que valham para todo mundo. É uma tentativa de padronizar os procedimentos e resolver até algumas interpretações diferentes que o próprio Supremo já teve no passado, por exemplo, sobre a ordem dos depoimentos. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário, a gente tem a análise do professor Tiago Bottino, da FGV Direito Rio. Essa é uma ação que foi proposta para meio que arrumar um pouco a casa. Você tem uma legislação de colaboração premiada de 2013, ela depois foi modificada em 2019, então já houve ali alguns ajustes feitos pelo Congresso, mas ainda assim você tinha uma série de decisões do Supremo também corrigindo, algumas questões de interpretação dessa lei. O que essa ação propôs foi que o Supremo dissesse o seguinte: olha, todas as situações em que isso acontecer, a gente tem que dar um tratamento comum. Então, vou dar um exemplo que é sobre a ordem em que as pessoas têm que falar. Então, o Supremo já deu várias decisões dizendo que o réu colaborador ele tem que falar primeiro, o delator fala primeiro e o delatado fala depois. Então, você tem algumas decisões do Supremo que consideraram que essa é a melhor forma de interpretar. A ação pede para que isso, então, seja considerado obrigatório para todos os processos no país. Mas talvez não sejam essas questões pontuais as que estejam levando a trazer essa discussão nesse momento. Tem um dos pedidos nessa ação, especificamente, que não é relacionado com essa arrumação de casa, de pegar várias decisões do Supremo e tornar elas vinculantes para todos os juízes. É uma questão sobre se a pessoa que está presa pode ou não fazer uma colaboração premiada, se a delação de quem está preso é válida ou não. Essa ação, ela pede para que seja declarada inválida qualquer delação feita quando o delator está preso. Especificamente, a gente tem hoje um grande caso onde o réu colaborador está preso. E aí isso impediria que essa delação fosse feita enquanto ele estivesse preso. Teria que soltar a pessoa e aí depois negociar a delação. E sem sair do tema do Judiciário, vamos agora para o Senado, onde outra mudança bem importante está em discussão. A pauta é o fim de uma punição que sempre gera muito debate: a aposentadoria compulsória para juízes e membros do Ministério Público que cometem infrações graves. Olha só, a proposta já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. A ideia central é bem direta: acabar com aquela regra que permite que esses agentes públicos, mesmo depois de cometerem crimes, sejam, entre aspas, punidos com uma aposentadoria com salário integral. A mudança é bem significativa. No lugar da aposentadoria compulsória, a punição passaria a ser a perda do cargo. Isso se aplicaria em situações que configuram crime. O texto agora vai para o plenário do Senado e, se for aprovado por lá, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Sobre esse assunto, a gente tem a visão do professor Oscar Vilhena, da FGV Direito SP. Me parece que a medida, substantivamente, é uma medida positiva e, do ponto de vista político, significa que o Congresso começa a se mover em relação às medidas de contenção do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, estabelece-se uma equidade. Aquele que cometeu um delito pode ser punido criminalmente e não terá nenhum benefício da administração. Agora, mudando de assunto, a gente sai do direito e vai para a economia
para falar de um setor que está bem aquecido, o mercado de automóveis. As vendas de carros novos deram um salto bem grande e vale a pena a gente entender o porquê. E os números são realmente impressionantes. Dados da Fenabrave mostram que só em março de 2026 foram registrados mais de 206 mil carros novos no Brasil. É um crescimento muito forte, seja comparando com o mesmo mês do ano passado ou com fevereiro. Tá, mas o que está por trás desse crescimento todo? Bom, parece ser uma combinação de fatores. Tem incentivo das montadoras, estratégias comerciais mais agressivas e, um ponto bem interessante, uma valorização maior do carro usado na troca. Essa soma de coisas está movimentando o mercado. Para analisar esse cenário, a gente conta com o professor Antônio Jorge Martins, da FGV. Existe uma tendência natural das boas marcas chinesas buscarem se internacionalizar para buscarem rentabilidade. E isso está acontecendo no mercado brasileiro, a chegada de várias marcas chinesas. Quais as consequências? Automaticamente aumenta a competição, entendeu? Faz com que as fábricas que já estavam instaladas no nosso país começassem exatamente a se mexer, ou pelo menos a procurar se inovar de uma forma mais significativa, e as marcas chinesas chegaram com produtos, com veículos, com mais tecnologia e com preços extremamente competitivos. Automaticamente, houve exatamente um natural interesse por parte da sociedade em, de uma forma geral, usufruir desses novos benefícios que estão surgindo. E isso vem acontecendo no setor automotivo. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!